Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de W3 CSS. Eu me chamo Jason Schmidt e vamos dar continuidade ao curso. Lembrando que essa é uma videoaula para o site jason.com.br, ok? Bom, hoje nós vamos dar uma olhada como todos os frameworks mais modernos de CSS possuem. O W3 também possui a questão da tipografia. O que é isso? Ele ajusta para a gente algumas questões de fonte. Por quê? Ele pretende fazer com que as páginas sejam mais legíveis em todos os dispositivos, ok? Então, nós vamos estudar como o W3 CSS trata questões de tipografia, e vamos aprender como setar o tamanho de textos através de classes, ok? Então, vamos para a parte prática da videoaula. Bom, primeiro passo, nós temos aqui a nossa pastinha, vamos abrir o editor Atom. Perdão, já estou com ele aberto aqui embaixo. Pronto, vou dar um duplicate aqui na nossa aula 2. Vou passar para a aula 3, ok? Feito isso, a gente pode vir aqui apagar essa nossa estrutura básica. Mantém a linha referente ao W3 CSS, sem isso nada vai funcionar, correto? Precisamos também da linha referente ao viewport. E vamos então dar uma trabalhada no W3. Então vamos colocar aqui cabeçalhos, tá? Barra H1. Vou colocar assim, ó, cabeçalho. Vou escrever só cabeçalho, tá? E vou trocar. Vou adicionar 6, que é até o H6. Vou colocar aqui assim, H2. Aqui é H3, H4, H5, H6. E aqui, é claro, a gente faz o fechamento da tag. H3, H4, H5, H6, tá? Bom, se você salvar, nós já temos coisas para ver. Então, eu vou minimizar aqui, vou abrir a pastinha do W3, puxar ela para cá. Vou dar um abrir com Firefox. E aqui nós temos o resultado. Lembrando que eu vou testar ele sempre tentando parecer um dispositivo móvel, ok? Bom, primeiro passo que a gente já pode pegar o costume, a gente pode vir aqui, botar uma div class W3 container, ok? Aí você vai me dizer, por que W3? Por que não só container? Porque isso pode dar conflito com outros frameworks. Acredito eu que a equipe que desenvolveu tenha tomado esse cuidado de criar uma nomenclatura que não conflite, né, com outros frameworks. Por exemplo, o Bootstrap usa a expressão container. Isso é meio ruim, porque é muito genérico. Às vezes dá conflito com outros, ó. Então eu guardei o F5, ficou um pouquinho mais bonitinho, mas aqui a gente já tem coisa para ver. Só com esses elementos aqui a gente já tem algumas coisas para ver. Bom, você vai habilitar o Firebug, vai pegar essa ferramentinha aqui e vai clicar em cima de qualquer um deles. Primeiro ponto, como eu mostrei, olha só, nós já temos a fonte Segoe setada, ok? O tamanho do H1 é 36 pixels, também setado no W3 CSS. Olha aqui, ó, ele definiu para todos os elementos até H6 o font weight de 400, o margem de 10 pixels, ok? E aqui a gente vai olhando de um por um, olha, 30 pixels é o H2, 24 pixels é o H3, 20 pixels o H4 e assim vai. Cada um deles já tem a sua fonte e o seu tamanho de fonte setado. Isso é bem relevante que você entenda, porque é relativo à tipografia do nosso documento, tá? A fonte que nós vamos estar utilizando. Se a gente botar aqui um parágrafo, texto, 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 ok? Vou salvar, vamos dar um F5. Vamos pegar aqui a ferramentinha, vamos ver, ó, a fonte desses elementos aqui já é diferente, ó, do parágrafo. Ele é Verdana, o font size é tamanho 15 pixels, tudo setado pelo W3 CSS, olha só.
ok? Então, assim, qual que é a justificativa deles para isso? Que a fonte Verdana, dentro dessa especificação de 15 ou 16, 15 pixels, de 15 pixels, ela fica com uma leitura muito boa. Tá? A Segoe por sua vez, ela fica com uma leitura um pouco melhor quando você aumenta o tamanho da fonte. Mas a Verdana, ela tem um espaçamento de leitura muito bom para textos normais, aquele textinho trivial de um parágrafo, por exemplo. Tá? Bom, mas o W3 ele nos fornece algumas funcionalidades, tá? Então nós vamos abrir aqui o Atom. Vamos colocar aqui uma div. Vamos fechar a div. Vamos colocar assim, texto muito pequeno. Tá? O texto muito pequeno, se eu quiser setar ele, o tamanho menor que o framework nos fornece é o class W3 Tiny. Vou salvar. Vou dar um F5. Olha só. Tem aqui um textinho muito pequeno. Ó. É o menor texto que ele nos fornece. Se você pegar aqui a ferramenta de inspeção do Firebug, botar em cima, ó, font size 10 pixels. Tá? Então a gente vai vir agora aqui e vamos adicionar outras classes. Vou colocar aqui assim, ó, div barra div. Vou adicionar, a gente pode botar aqui para economizar tempo, vamos colocar assim, ó, texto, 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 para economizar tempo, senão a gente vai ter que ficar escrevendo uma frase para cada um. Então, são 8 tamanhos de fonte, então aqui vai ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? As classes, eu vou copiar e vou colar aqui, para a gente não ficar também perdendo muito tempo, pedalando muito com isso. Ok? Então, nós temos aqui a W3 Tiny, nós vamos ter também a W3 Small, nós vamos ter outra classe chamada W3 Medium, vamos ter aqui outra classe chamada W3 Large, outra classe aqui chamada W3 X Large. Agora aqui a gente pode até copiar esse X Large, porque as próximas são bem parecidas, tá? Então aqui a gente vai botar XX Large e aqui mais 2x, então fica XXX, não sei de nada, Large, ok? E por último você consegue deduzir qual que é o próximo aqui? Escreve ali para nós, não, é Jumbo, ok? É isso ali, tá bom? Não é 4x Large, é Jumbo, tá bom, eu não vou discutir. Vou dar um F5 aqui e aqui nós temos o tamanho das fontes. Olha só, nós temos a fonte pequenininha, aqui eu vou maximizar um pouco porque ele quebrou a linha, né? Ó. Então nós temos aqui o texto muito pequeno, um texto intermediário, um texto médio, um texto um pouco grande, um texto grande, muito grande, muito grande, muito, muito, muito grande. Olha só, essas são as formas que o framework tem para controlar o tamanho de fonte para a gente. Ok? É bem simples de ser utilizado, mas é importante que você conheça essas classes aqui fornecidas pelo framework. Ok? Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula do curso de W3 CSS.